Muitos atores da era de ouro de Hollywood se tornaram populares, mas nem todos mereciam isso. Muitos alcançaram a fama apenas por sua aparência ou manobras de mídia. Muitos críticos comentaram sobre estes 25 atores que eram famosos, mas tinham pouquíssima habilidade de atuação. Victor Mature. Victor Mature tornou-se uma estrela entre as décadas de 1940 e 50, apesar das críticas que condenavam sua atuação rígida e falta de profundidade emocional. Conhecido por papéis em épicos bíblicos como Sansão e Dalila e o Manto Sagrado, o porte avantajado e o olhar sedutor de Mature o tornaram um favorito dos estúdios para filmes repletos de espetáculos. Os críticos argumentaram que ele se apoiava em seu status de galã de matinê em vez de talento. Até Mature brincou: "Eu não sou ator e tenho 64 filmes para provar isso." Sua fama originou-se de sorte e timing. O público pós-gripe branca ansiava por escapismo, e sua presença imponente se adequava a extravagâncias Technicolor. Os estúdios o comercializavam como uma figura maior que a vida, ofuscando suas leituras de linha rígidas. Enquanto colegas como Marlon Brando adotavam o método de atuação, Mature prosperava em uma era onde a grandeza visual e a propaganda dos estúdios superavam as interpretações nuançadas. Roy Rogers. Roy Rogers, o rei dos cowboys, tornou-se um ícone dos anos 1940 a 50 por meio de seu personagem de cowboy cantor, personificando a América saudável. Conhecido por filmes como Under Western Stars e seu fiel cavalo, Trigger, o charme e talento musical de Rogers ofuscavam suas habilidades de atuação rudimentares. Os críticos descartavam suas performances como rígidas e monótonas, mas o público adorava seu comportamento alegre e imagem familiar. Sua fama surgiu do timing. O público pós-Primeira Guerra Mundial desejava simplicidade moral, e os papéis de Roger, com sua imagem limpa, ofereciam escapismo. Os estúdios capitalizaram sua comercialização, juntando-o com a esposa, Dale Evans, para criar uma marca americana genuína. Enquanto contemporâneos como John Wayne se inclinavam para faroestes dramáticos, Rogers prosperava em filmes B e na TV, onde seu canto e presença afável superavam a necessidade de profundidade. Seu legado perdura como um símbolo cultural do otimismo do meio do século, provando que carisma e persona poderiam eclipsar o rigor artístico. Esther Williams. Esther Williams, a sereia de $1 milhão da MGM, estrelou musicais aquáticos dos anos 1940 aos 50, como Bathing Beauty e $1 Million Mermaid, onde sua natação sincronizada, e não a atuação, era o destaque. Uma ex-nadadora competitiva, Williams foi escolhida por sua habilidade atlética, com filmes construídos em torno de elaborados balés aquáticos. Críticos argumentaram que suas falas eram monótonas e emocionalmente distantes, mas seus espetáculos em Technicolor encantaram o público. A MGM a comercializou como uma atração de novidade, aproveitando suas habilidades únicas para criar um gênero chamado aquamusicais. A fama de Williams dependia da engenhosidade do estúdio. Seus filmes eram façanhas visuais, combinando coreografia jovem com luxuosa. Conjuntos. Embora ela não tivesse a mesma amplitude dramática de colegas como Gene Kelly, sua arte aquática enchia os cinemas. Em uma era de experimentação cinematográfica, a mistura de esporte e glamour de Williams a tornou uma estrela, provando que talento de nicho e promoção do estúdio poderiam superar o escrutínio crítico. Anita Ekberg. Embora tenha se tornado um símbolo sexual internacional, a atuação de Anita Ekberg era bastante limitada, por seu forte sotaque e uma presença um tanto rígida na tela. Famosa por papéis como Sylvia em La Dolce Vita, Ekberg era visualmente hipnotizante, mas frequentemente falhava em entregar diálogos de maneira convincente. Suas performances tendiam a carecer de profundidade emocional, em parte devido às barreiras linguísticas e em parte devido à sua dependência do apelo físico em vez de atuação sutil. Os diretores a escolhiam pelo impacto visual em vez do talento dramático, resultando em uma fama que dependia mais de imagens icônicas do que de aclamação artística. Principalmente reconhecido como cantor, a transição de Pat Boone para a atuação foi recebida com ceticismo, devido às suas performances notavelmente rígidas e monótonas. Boone raramente exibia variedade emocional ou entrega natural de diálogos, muitas vezes parecendo desconfortável ou deslocado em cenas dramáticas. Seus filmes geralmente capitalizavam sua fama musical em vez de sua habilidade de atuação, apresentando-o prominentemente cantando ou se apresentando. Os críticos notaram a capacidade limitada de Boone de interpretar convincentemente personagens complexos ou evocar emoção genuína, marcando-o como um ator popular, mas criticamente limitado. John Agar. John
A carreira de ator de Agar foi caracterizada por atuações notavelmente insossas e sem inspiração. Frequentemente criticado por sua entrega de diálogos robótica e expressão emocional limitada, Agar muitas vezes teve dificuldades em interpretar convincentemente papéis mais sutis. Seu sucesso inicial na carreira foi significativamente reforçado por conexões e charme pessoal, em vez de talento demonstrado. Muitas de suas aparições em filmes foram memoráveis por razões não relacionadas à qualidade de sua atuação. Apesar dessa crítica consistente, Agar manteve uma carreira de atuação estável, ressaltando como o apelo pessoal e as conexões frequentemente ofuscavam a habilidade dramática genuína durante a era de ouro de Hollywood. Tab Hunter. Tab Hunter, o galã loiro dos anos 50, alcançou a fama com papéis em Battle Cry e Damn Yankees, embora os críticos tenham criticado suas atuações rígidas. Sua aparência jovial e imagem toda americana, engenhada pelo estúdio e promovida através de revistas adolescentes e pôsteres de parede, o catapultaram para o estrelato. A Warner Bros. Priorizou sua comercialização em vez de suas habilidades de atuação, colocando-o em melodramas voltados para adolescentes. A gama limitada de Hunter era evidente em filmes como The Pleasure of His Company, onde sua interpretação rígida contrastava com a de colegas experientes. No entanto, sua fama prosperou na obsessão da cultura jovem pós-guerra com ídolos das matinês. Fora das telas, a sexualidade enrustida de Hunter adicionava complexidade à sua persona, embora os estúdios a suprimissem para manter sua imagem impecável. Embora sua atuação nunca tenha sido aclamada, o legado de Hunter reside em personificar o idealismo dos anos 50, um produto da máquina dos estúdios e da demanda do público por rostos atraentes e escapistas. Troy Donahue. Troy Donahue personificou o ídolo adolescente dos anos 1950 e 60, estrelando melodramas superficiais como A Summer Place e Parish. Com seus traços marcantes e cabelo desgrenhado, a Warner Bros. O colocou como o protagonista romântico taciturno, apesar dos críticos desaprovarem suas atuações sem vida. Filmes como Susan Slade destacaram seu limitado alcance emocional, mas sua química com colegas de elenco como Sandra Dee ressoou com o público adolescente. A fama de Donahue era uma invenção do estúdio. A Warner o promoveu agressivamente como um galã, capitalizando no apelo jovem da bilheteria da época. No entanto, sua carreira enfraqueceu à medida que atores do método como James Dean redefiniram o realismo em Hollywood. Na década de 1970, Donahue tornou-se um ícone camp, seus papéis anteriores zombados por sua artificialidade. No entanto, seu sucesso inicial destaca como os estúdios usaram a aparência e a tipificação para atender a tendências passageiras, priorizando o lucro sobre a arte. Audie Murphy. Audie Murphy, o soldado mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, fez a transição para a atuação em faroestes como The Red Badge of Courage e To Hell and Back, onde interpretou a si mesmo. Críticos consideraram suas performances rígidas e emocionalmente distantes, mas o público reverenciava seu heroísmo na vida real. Os estúdios exploraram seu status de herói de guerra, escalando-o para papéis que espelhavam seu valor no campo de batalha. A falta de treinamento de Murphy mostrou-se em atuações rígidas, mas sua autenticidade em cenas de combate deu credibilidade. Filmes como To Hell and Back borraram a linha entre ator e ícone, atraindo o patriotismo pós-guerra. Enquanto colegas como Marlon Brando adotavam a atuação do método, a fama de Murphy baseava-se em sua lenda, e não em sua técnica. Sua carreira posterior diminuiu à medida que o público buscava complexidade, mas Murphy permanece um símbolo da habilidade de Hollywood em monetizar o heroísmo, provando que o legado e o timing podem superar o talento. Rory Calhoun. Rory Calhoun esculpiu um nicho como estrela de filmes B do faroeste nas décadas de 1940 a 50, aparecendo em mais de 80 filmes, como O Laço de Prata e Rio Sem Regresso. Os críticos consideravam sua atuação competente, mas sem inspiração, frequentemente ofuscada por sua beleza rústica e aparência estoica. Calhoun prosperou em uma era em que Hollywood produzia faroestes de baixo orçamento para públicos pouco exigentes. Seu charme e físico adequando-se a papéis que priorizavam a ação em detrimento da profundidade. Sua vida inicial, marcada por um período na prisão e uma reinvenção como montador de rodeios, acrescentou uma camada de autenticidade à sua persona de durão, que os estúdios exploraram. Enquanto colegas como Gary Cooper equilibravam dureza com nuances emocionais, o apelo de Calhoun estava em sua confiabilidade como um gênero, trabalhador incansável. A sorte também desempenhou um papel. O boom dos filmes de faroeste após a guerra criou uma demanda por atores que podiam montar cavalos e recitar falas sem complicações.
Na década de 1960, ele se transferiu para a televisão, consolidando seu legado como uma estrela prolífica, mas despretensiosa. A carreira de Calhoun destaca como o apetite de Hollywood por produções de gênero podia sustentar atores cujo carisma superava sua ambição artística. Jeff Chandler. Jeff Chandler tornou-se famoso em filmes de ação dos anos 1950, como Broken Arrow e Taza, Son of Cochise, frequentemente interpretando heróis estoicos e moralmente rígidos. Apesar de sua voz barítona profunda e presença imponente, críticos acharam suas atuações monótonas, faltando a complexidade emocional de contemporâneos como Burt Lancaster. A fama de Chandler dependia da tipificação. Os estúdios capitalizavam sua aura autoritária, escalando-o para papéis que exigiam mais fisicalidade do que sutileza. Uma indicação ao Oscar por Broken Arrow destacou mais o tokenismo de Hollywood do que seu talento de atuação. Sua carreira foi sustentada por sorte. O aumento pós-guerra de épicos em Technicolor exigia atores que pudessem encarnar figuras maiores que a vida, e a aparência marcante de Chandler se encaixava no perfil. Tragicamente, sua morte prematura em 1961 interrompeu qualquer chance de reinvenção. Embora nunca aclamado como um grande ator, o sucesso de Chandler revela como Hollywood de meados do século valorizava arquétipos masculinos e a grandiosidade visual, muitas vezes às custas de uma interpretação mais sutil. John Wayne. John Wayne, a face dos faroestes americanos, era rotineiramente criticado por sua interpretação monótona e alcance limitado. Críticos como Pauline Kael o chamavam de personalidade, não de ator. No entanto, sua carreira durou mais de 50 anos. A fama de Wayne veio de papéis estereotipados. Sua persona durona e tipicamente americana ressoava com os ideais de masculinidade do meio do século XX. Filmes como No Tempo das Diligências e Rastros de Ódio exploraram sua imagem estoica, não seu talento como ator. A sorte também teve um papel. Sua parceria com Ford e a promoção agressiva da Republic Pictures o transformaram em um símbolo cultural. A falta de sutileza de Wayne foi ignorada porque o público o via como a personificação do patriotismo e dos valores da fronteira. Não era um ator. Seu Oscar mais tarde por True Grit foi visto como um prêmio pelo conjunto da obra, consolidando sua fama apesar das limitações artísticas. Zsa Gabor. Zsa Gabor, mais socialite do que atriz, construiu uma carreira baseada no charme e na controvérsia, ao invés do talento. Os críticos a desconsideraram como uma celebridade profissional após papéis em filmes esquecíveis como Moulin Rouge e Queen of Outer Space. Seu sotaque exagerado, persona glamurosa e as travessuras nos tabloides a mantiveram em destaque. A fama de Gabor foi pura sorte. Ela chegou a Hollywood como uma imigrante húngara sem treinamento, mas dominou a autopromoção, casando-se com homens ricos e aparecendo em programas de entrevistas. Os estúdios a escalavam pelo valor camp, e não por habilidade de atuação, e os críticos a acusavam de interpretar a si mesma em todos os papéis. Em uma era obcecada pelo glamour do velho Hollywood, sua caricatura de elegância combinada com uma astuta manipulação da mídia a tornou icônica, provando que a fama não exige talento. George Raft. George Raft tornou-se sinônimo de filmes de gangster dos anos 1930 a 40, como Scarface e Each Dawn I Die, mas os críticos criticavam seu alcance limitado e dependência de papéis estereotipados. Seus laços reais com o crime organizado, ele socializava com mafiosos como Bugsy Siegel, davam credibilidade aos seus papéis, mas sufocavam sua versatilidade. A entrega rígida de Raft e seu estilo repetitivo de durão contrastavam fortemente com colegas como James Cagney, que infundia coragem com vulnerabilidade. Ainda assim, sua fama perdurou apenas pela imagem. Os estúdios o promoviam como a personificação da ameaça urbana, uma persona que o público abraçou. O azar também moldou sua carreira. Ele notoriamente recusou papéis em High Sierra e O Falcão Maltês, que catapultaram Humphrey Bogart para estrelato. Nos anos 1950, Raft tornou-se uma autoparódia, aparecendo em filmes no ar caricatos como Quanto Mais Quente Melhor. Seu legado é uma lição de como a obsessão de Hollywood por estereótipos e sensacionalismo pode prender atores em nichos cada vez menores, mesmo quando suas personas permanecem icônicas. Robert Taylor. Robert Taylor, apelidado o homem com o perfil perfeito da MGM, personificou o glamour dos galãs de matinê dos anos 1930 aos 40.
Filmes como Camille e Ivanhoe destacaram sua aparência marcante, mas os críticos criticaram suas atuações como rígidas e emocionalmente vazias. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, priorizou a aparência de Taylor em detrimento de seu talento, escalando-o para papéis projetados para destacar sua beleza, como o Cavaleiro da Távola Redonda titular. Sua voz profunda e ressonante e porte aristocrático adequavam-se a épicos históricos, mas ele teve dificuldades em dramas mais complexos, muitas vezes sendo ofuscado por colegas de elenco como Greta Garbo. A fama de Taylor foi um produto da máquina de criação de estrelas da MGM, que o promoveu como o galã idealizado durante a era de ouro de Hollywood. Embora carecesse da profundidade de Spencer Tracy ou Clark Gable, ele prosperou em uma era que equiparava a perfeição física ao poder das estrelas. Sua carreira posterior se transformou em televisão, mas ele continua sendo um símbolo de como a glamorização dos estúdios poderia eclipsar o crescimento artístico, provando que apenas a beleza poderia sustentar uma carreira. Rhonda Fleming. Rhonda Fleming, apelidada de Rainha do Technicolor, brilhou em filmes dos anos 40 a 50 como Spellbound e Out of the Past, seu cabelo ruivo e traços vibrantes iluminando a tela. Os críticos, no entanto, a desprezaram como um teste humano de Technicolor, argumentando que sua atuação carecia de profundidade em comparação com colegas como Lauren Bacall. Os papéis de Fleming frequentemente exigiam pouco além de glamour radiante, como visto em The Spiral Staircase e Gunfight at the OK Corral, onde ela servia como contraponto visual aos protagonistas masculinos. MGM aproveitou sua aparência marcante para melhorar suas produções luxuosas, priorizando seu apelo estético sobre o desenvolvimento de personagem. Sua fama dependia da obsessão pós-guerra de Hollywood pelo espetáculo visual. O público acorria aos seus filmes em busca de escapismo, não de profundidade dramática. Fleming, mais tarde, abraçou o trabalho na TV e no teatro, mas seu legado repousa sobre seu status como ícone do Technicolor, uma lembrança de uma era em que os estúdios mercantilizavam a beleza, usando avanços na tecnologia cinematográfica para mascarar limitações artísticas. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, o arquétipo da loira fatal dos anos 50, aproveitou sua imagem hipersexualizada e autopromoção astuta para se tornar um ícone de Hollywood, apesar dos críticos a descartarem como uma caricatura sem talento. Frequentemente comparada a Marilyn Monroe, Mansfield não tinha a vulnerabilidade ou o timing cômico de Monroe, mas compensava com um espírito audacioso e uma busca incansável pelos holofotes. Filmes como The Girl Can't Help It e Will Success Spoil Rock Hunter a apresentaram como uma piada ambulante, uma ingênua voluptuosa e ofegante, cujos papéis enfatizavam sua persona de loira burra. Os críticos ridicularizavam sua atuação como unidimensional, mas o público a adorava por personificar a fascinação da América do pós-guerra pelo excesso e pelo kitsch. A fama de Mansfield dependia do espetáculo. Ela organizava sessões de fotos com chitas vivas, usava vestidos justos e ficou famosa por posar em um biquíni de lamé dourado, garantindo que continuasse a ser tema dos tabloides. Os estúdios capitalizavam sua notoriedade, escalando-a em papéis que exigiam pouco além de bicos e quedas cômicas. Seu declínio trágico, marcado por filmes de categoria B e escândalos de tabloides, destacou a natureza passageira da fama construída apenas pela persona. Ainda assim, o legado de Mansfield perdura como uma protoestrela de reality show, uma pioneira na utilização da cultura das celebridades. Ela provou que, em Hollywood, a ambição e a audácia poderiam eclipsar o talento, abrindo caminho para futuros ícones que priorizam a imagem em detrimento do ofício. Steve Reeves. Steve Reeves, um ex-senhor universo, tornou-se o rosto dos épicos de espada e sandália dos anos 1950 a 60, personificando o herói musculoso em filmes como Hércules e A Rainha de Lídia. Com um físico esculpido para a tela, Reeves foi escolhido por sua força, não por suas habilidades de atuação. Críticos zombaram de sua interpretação rígida e alcance emocional limitado, mas o público acorria para ver sua força mítica em ação. Sua carreira foi um produto da crescente indústria cinematográfica de baixo orçamento da Europa do pós-guerra, onde diretores italianos como Pietro Francisci priorizavam o espetáculo sobre a substância. O comportamento estoico e a presença imponente de Reeves se adequavam às exigências do gênero. Ele era menos um ator do que uma personificação viva do idealismo clássico. A sorte desempenhou um papel. O sucesso de Hércules gerou uma onda de filmes peplum, e o nome de Reeves tornou-se sinônimo do gênero. Enquanto contemporâneos como Charlton Heston equilibravam fisicalidade com gravidade, o apelo de Reeves era puramente visceral.
Sua influência, no entanto, é inegável. Ele preparou o terreno para estrelas de ação posteriores como Arnold Schwarzenegger, provando que um físico esculpido poderia sustentar uma carreira. O legado de Reeves reside nas margens de Hollywood, um lembrete de que o escapismo cinematográfico muitas vezes prospera na simplicidade, onde músculos falam mais alto que monólogos. Van Johnson. Van Johnson, o menino da porta ao lado da MGM, dos anos 40 aos 50, encantou o público com seu sorriso sardento e personalidade afável, apesar de os críticos o rotularem como um ator superficial. Filmes como A Guy Named Joe e 30 Seconds Over Tokyo aproveitaram seu apelo de homem comum, posicionando-o como o herói com quem todos podiam se identificar durante o fervor patriótico da Segunda Guerra Mundial. A atuação de Johnson era frequentemente considerada superficial. Suas atuações em musicais e comédias careciam da intensidade de Brando ou do humor de Cary Grant. No entanto, sua fama cresceu precisamente porque ele personificava o otimismo pós-guerra, saudável, não ameaçador e constante. A máquina de estrelas da MGM o protegia, evitando papéis complexos que pudessem expor suas limitações. O cabelo ruivo de Johnson e seu estrelato acidental adicionaram ao seu mito como um amuleto de sorte. Pelos anos 1960, sua carreira declinou à medida que o método de atuação transformava Hollywood, mas Johnson continuou sendo um ícone nostálgico. Sua carreira ilustra como os estúdios fabricavam estrelas para refletir ideais culturais, priorizando simpatia sobre arte, um testemunho de uma era em que apenas o charme podia sustentar um protagonista. Mamie Van Doren. Mamie Van Doren surgiu na década de 1950 como uma das loiras fatais por excelência de Hollywood, uma rival deliberada do estúdio para Marilyn Monroe e Jayne Mansfield. Conhecida por seu cabelo platinado, figura de ampulheta e personalidade sedutora, a carreira de Van Doren foi construída em sua capacidade de personificar a fixação da era pela sexualidade hiperfeminina. Filmes como Untamed Youth e High School Confidential posicionaram-na como uma garota má rebelde, frequentemente interpretando sedutoras ou interesseiras em filmes B, que priorizavam a excitação em vez da narrativa. Críticos desconsideraram sua atuação como caricatural, citando sua interpretação exagerada e falta de nuance emocional. A própria Van Doren admitiu que seus papéis exigiam pouco, além de balançar os quadris e piscar os cílios. Os estúdios capitalizaram sua imagem, promovendo-a como um símbolo sexual extravagante, em uma época em que a cultura dos cinemas drive-in para adolescentes prosperava com entretenimento de baixo nível. Sua fama era mais sobre oportunidade do que talento. A década de 1950 ansiava por escapismo, e a persona de Van Doren, uma mistura de inocência e provocação, atendia às fantasias adolescentes. Enquanto Monroe usava vulnerabilidade para elevar seus papéis, Van Doren inclinava-se para a paródia, tornando-se um ícone autoconsciente do kitsch. Sua carreira posterior em boates e reality shows destacou sua habilidade para autopromoção, provando que em Hollywood, um artifício vendável poderia durar mais que a ambição artística. John Derek. John Derek começou sua carreira como um galã impressionante em filmes dos anos 1940 a 50, como Knock on Any Door e All the King's Men, mas os críticos rapidamente o rotularam como um ator rígido, que dependia de sua aparência. Com seu maxilar esculpido e olhar sombrio, Derek foi escalado como o herói romântico atormentado. No entanto, suas atuações careciam de profundidade. Os diretores muitas vezes o enquadravam em closes glamourosos e estáticos, para mascarar sua atuação rígida, como visto em As Aventuras de Rajibaba. Nos anos 60, frustrado com os papéis estereotipados, Derek mudou para a direção, onde ganhou notoriedade por exibir suas esposas em filmes de exploração como fantasias. Sua carreira de ator sofreu devido à sua limitada gama. Papéis em filmes de capa e espada e faroestes exigiam pouco além de presença física. Os críticos argumentavam que ele atuava com seus ossos da face, priorizando a pose em vez de performance. A reputação posterior de Derek como uma figura semelhante a Svengali, obcecado em criar personas femininas erotizadas, ofuscou sua fama inicial. Sua trajetória destaca a disposição de Hollywood em priorizar a estética em detrimento do talento, bem como as armadilhas de se agarrar ao status de galã em declínio em uma indústria em mudança. Lex Barker. Lex Barker herdou o manto de Tarzan de Johnny Weissmuller no final da década de 1940, estrelando em 5 aventuras na selva que capitalizaram seu físico atlético e porte aristocrático.
Filmes como A Fonte Mágica de Tarzan destacaram seu corpo esculpido, mas expuseram sua atuação monótona e falta de conexão emocional. Os críticos o ridicularizavam como uma estátua falante, argumentando que ele não tinha a audácia primal ou o carisma de Weissmuller. A carreira de Barker após Tarzan se apoiava em sua aparência. Com papéis em épicos europeus de sandália e espada, onde sua postura estoica se adequava a heróis míticos, sua atuação foi muitas vezes ofuscada por seu personagem fora das telas como um playboy cosmopolita, casado com estrelas como Arlene Dahl e Lana Turner. A fama de Barker dependia do apelo duradouro da franquia Tarzan e do interesse da Europa por galãs americanos em espetáculos de baixo orçamento. Embora ele conferisse credibilidade física aos papéis de ação, suas atuações careciam de nuance, reduzindo os personagens a arquétipos. O legado de Barker é uma das persistentes contradições de Hollywood, um ator celebrado por personificar a masculinidade primal na tela, mas eternamente limitado pelas limitações de sua própria interpretação superficial. Deborah Paget. A carreira de Deborah Paget, nos anos 1950, foi definida por sua beleza etérea e por ser estereotipada em papéis exoticizados, desde donzelas nativas americanas até dançarinas do Oriente Médio. Com seus traços delicados e movimentos de dança sinuosos, Paget se tornou uma presença constante em espetáculos em Technicolor, embora críticos a descartassem como um adereço humano em filmes mais interessados em visuais do que em narrativa. Suas atuações em Os 10 Mandamentos e Love Me Tender foram criticadas por sua interpretação monótona, com o diretor Fritz Lang supostamente exasperado por sua falta de alcance durante The Indian Tomb. A fama de Paget dependia de sua capacidade de personificar o olhar masculino como fantasia, inocente, mas sensual, muitas vezes vestida com trajes reveladores. Os estúdios a comercializavam como um elemento decorativo em produções extravagantes, uma estratégia que a limitava a papéis unidimensionais. Até os anos 1960, desiludida com Hollywood, ela se aposentou cedo, posteriormente chamando sua carreira de Uma Prisão Bonita. A história de Paget reflete uma era em que atrizes eram valorizadas mais por sua estética do que pela sua arte, com suas carreiras ditadas por sistemas de estúdios patriarcais. Fernando Lamas, o amante latino nascido na Argentina de Hollywood dos anos 1950, construiu uma carreira com olhares sedutores e um forte sotaque, interpretando românticos elegantes em filmes como The Merry Widow e Dangerous When Wet. Os críticos descartaram sua atuação como uma caricatura do machismo latino, dependente de gestos clichê e charme exagerado. A MGM o rotulou como o estrangeiro apaixonado ao lado de estrelas como Esther Williams, mas seus papéis raramente exigiam profundidade emocional. Lamas se apoiava em sua persona, brincando. Eu não atuo, eu reajo. No entanto, suas performances frequentemente pareciam rígidas, especialmente em cenas dramáticas. Na década de 1960, ele passou para a TV e direção, onde seu gosto por melodrama encontrou melhor espaço. Sua reputação posterior como um ícone kitsch e pai de Lorenzo Lamas ofuscou seu trabalho no cinema. A carreira de Lamas destaca o tratamento reducionista de Hollywood com atores étnicos, reduzindo-os a estereótipos exóticos. Sua fama dependia de uma era que confundia sotaque com autenticidade, provando que carisma e tipo de papel poderiam sustentar uma carreira mesmo enquanto sufocavam o crescimento. Alan Ladd. A intensidade estoica de Alan Ladd fez dele uma estrela em This Gun for Hire e Shane, mas os críticos frequentemente consideravam suas atuações emocionalmente distantes. Sua baixa estatura e voz suave contrastavam com os protagonistas tradicionais, mas diretores como George Stevens aproveitaram sua presença enigmática. Em Shane, a atuação contida de Ladd funcionou para o solitário titular, mas em dramas como O Grande Gatsby, sua distância parecia vazia. Críticos o acusaram de atuar sonambulando nos papéis, confiando em seus olhos azuis gélidos e ameaça silenciosa para compensar seu alcance limitado. A fama de Ladd estava enraizada na fascinação da América pós-guerra por anti-heróis. Seus personagens eram forasteiros sombrios, uma persona cuidadosamente cultivada pelos estúdios. Inseguranças pessoais e ser rotulado atormentaram sua carreira. Na década de 1960, ele lutava com o alcoolismo e sumiu de proeminência. O legado de Ladd perdura como um estudo em contrastes. Uma estrela cujo estilo minimalista ressoou com o público, mas deixou os críticos querendo mais, provando que a presença na tela sozinha podia forjar um ícone, mesmo que não pudesse silenciar dúvidas artísticas.